Eu sei, parece loucura, mas tudo começou com um sussurro. Uma criança de 12 anos, negra, de olhos assustados, chegou até mim durante a minha própria festa de noivado, e disse baixinho: "Tem uma droga na sua bebida." Na hora, eu não soube se ria, se gritava, ou se acreditava. Mas se você quiser entender tudo, até onde a mentira pode ir, fica comigo até o fim. Porque essa história tem traição, dinheiro, herança, e uma reviravolta que nem em filme eu imaginei viver. Eu ainda consigo ouvir o som dos talheres batendo nas taças de cristal, o riso elegante das convidadas, o tilintar das pulseiras de diamantes nos braços de Amanda enquanto ela desfilava pelo salão como uma princesa em seu castelo. E tudo era luz, música, gente bonita e fotografia sendo tiradas a todo instante. Um cenário perfeito para marcar nosso noivado, como manda o figurino de quem tem dinheiro e status. Mas nada daquilo me preparou para o que aconteceu naquele instante em que uma menina, de trança simples e olhar urgente, se aproximou de mim com passos leves e quase invisíveis, como se não quisesse ser notada, como se já soubesse que não devia estar ali. Ela parou a poucos centímetros de mim. Eu estava com a taça de espumante na mão, pronto para brindar com um dos sócios da minha empresa, quando senti um leve puxar na manga do meu paletó, e então abaixei os olhos e vi aquela criança, de no máximo 12 anos, negra, com a pele reluzente sob as luzes douradas da festa, usando uma roupa modesta, mas com a dignidade de quem sabe o valor do que carrega no peito. Ela olhou direto nos meus olhos, sem piscar, com a voz quase inaudível, e disse: "Tem uma droga na sua bebida." E então, sem esperar minha reação, virou as costas e desapareceu entre os convidados como um sopro de vento que ninguém consegue segurar. Na hora, meu corpo congelou, o riso morreu nos meus lábios, e por um segundo eu pensei que tivesse imaginado aquilo, que talvez fosse uma brincadeira de mau gosto ou uma confusão, mas o olhar dela, aquele olhar, não tinha como esquecer, carregava uma urgência que só quem já viu algo terrível pode ter, e minha mão começou a suar em volta da taça. O cristal parecia pesar 1 tonelada, o líquido dourado já não parecia tão festivo, e eu comecei a escanear o ambiente com os olhos, procurando Amanda, procurando a criança, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Amanda estava a poucos metros, rindo com uma amiga da família. Seu sorriso era impecável, como sempre, mas algo no jeito que ela segurava a própria taça me pareceu forçado, como se estivesse encenando, e de repente, tudo que eu pensava que sabia sobre aquela noite começou a rachar por dentro, como se uma verdade estivesse prestes a emergir do fundo de um lago escuro, e eu me perguntei quem era aquela menina, como ela sabia da bebida, por que teria me avisado, e por que, acima de tudo, havia desaparecido tão rápido, como se já soubesse que seria ignorada. O salão estava cheio de gente que só pensava em aparências, em conexões, em negócios, em patrimônios e oportunidades, e mesmo naquele momento de alerta, não pude deixar de ouvir um trecho da conversa ao meu lado. Um homem dizia que nosso casamento seria a fusão perfeita entre amor e capital, e outro comentava que a empresa dobraria o valor de mercado com a imagem certa do casal. E aquilo me causou náusea, me deu uma vertigem diferente, como se eu estivesse caindo numa armadilha que eu mesmo ajudei a montar, acreditando que Amanda e eu seríamos o casal ideal aos olhos da sociedade, com uma conta conjunta repleta de vantagens, rendas cruzadas, lucros compartilhados, e tudo mais que se espera de um matrimônio bem-sucedido no papel, mas talvez vazio na alma. Pedi licença, fingi uma dor de cabeça, larguei a taça numa mesa, sem beber, e fui até a área dos fundos da casa, onde os funcionários costumavam circular, e ali o cenário era outro, mais silencioso, mais cru, mais verdadeiro, e foi ali que a vi novamente, sentada nos degraus perto da cozinha, abraçada aos joelhos, o olhar perdido no chão como quem carrega um fardo maior do que deveria, e me aproximei devagar, tentando não assustá-la, sentando ao seu lado sem dizer nada por alguns segundos, até que ela, sem olhar para mim, falou de novo, num sussurro: "Eu vi. Ela colocou o pozinho na taça antes de te entregar." E só então entendi, ela falava de Amanda. Minha cabeça girava, o coração batia como se quisesse sair do peito, e eu perguntei: "Como você sabe disso?" E ela respondeu com um tremor na voz, dizendo que era filha da governanta, que cresceu naquela casa, que ninguém a notava, que ouvia conversas, via coisas escondidas atrás das portas, e que naquele dia, enquanto limpava as taças na copa, viu Amanda pegando um sachê pequeno e despejando na taça que seria servida a mim, e que antes que ela pudesse avisar alguém, foi empurrada de leve pela própria mãe, que achava que ela estava inventando histórias de criança.
E naquele momento, tudo fez sentido. O porquê do nervosismo de Amanda mais cedo, o olhar dela quando falei da menina, o fato de a taça ter sido entregue pelas mãos da própria Amanda, um ritual romântico que ela mesma fez questão de repetir diante das câmeras, mas que agora parecia parte de algo muito mais sinistro, e eu agradeci àquela menina, prometi que ela estaria segura, que eu acreditava nela, mesmo sem ainda saber o que fazer com aquela informação. Voltei para a festa com outra visão, cada sorriso parecia uma mentira, cada elogio uma armadilha, e eu percebi que algo muito grave estava em curso, que eu estava sendo manipulado, talvez envenenado, talvez destruído pouco a pouco por alguém que eu achava amar, e o pior, por alguém que dizia me amar também, e a única coisa que me segurava ali, naquele instante, era a voz de uma criança que não tinha nada a ganhar, e tudo a perder, mas que teve coragem de me alertar mesmo assim. E foi ali que minha vida começou a mudar. Eu nunca gostei de falar sobre dinheiro. Cresci cercado por ele, mas aprendi cedo que fortuna demais afasta pessoas de verdade, atrai interesses que não são amor, e constrói muros onde deveriam existir pontes. Meu pai era um homem de negócios, duro, focado, alguém que falava mais com extratos bancários do que com a própria família. Quando ele morreu, deixou tudo nas minhas mãos: empresas, propriedades, investimentos, testamentos complicados e uma carga emocional que ninguém vê, mas que pesa muito mais do que os números dizem. Eu era jovem demais para tudo aquilo, mas aceitei. Porque, no fundo, queria mostrar que podia ser diferente dele. Queria fazer valer a fortuna que herdei, não só em lucros, mas em escolhas certas. Me formei em economia, assumi a liderança do grupo empresarial da família aos 26 anos, e em menos de 4 anos dobrei o patrimônio que ele levou uma vida inteira para construir. Meu nome passou a circular entre revistas de negócios, fui chamado de prodígio, visionário, o bilionário que pensa com o coração, diziam. Só que o coração, esse mesmo que eu usava como propaganda, era o que mais sofria em silêncio. Porque quanto mais crescia minha empresa, mais difícil era saber quem estava ali por mim e quem só queria uma fatia do meu mundo. E quando conheci Amanda, eu achei, de verdade, que finalmente tinha encontrado alguém que via além do saldo da minha conta. Ela apareceu num evento de gala beneficente, vestindo um azul marinho que contrastava com a pele clara e os olhos castanhos quase dourados. Disse que era psicóloga, que trabalhava com crianças em situação de risco, que detestava o mundo dos ricos, mas fazia um esforço por boas causas. E quando me olhou nos olhos e disse: "Não me impressiona o que você tem, me interessa quem você é", eu acreditei. Eu quis acreditar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia me abrir, mostrar minhas fragilidades sem medo de ser julgado. Começamos a sair, ela me levava para lugares simples, pedia para esconder os seguranças, dizia que a simplicidade era o que tornava a vida real. E eu, que vivia cercado por cifras e contratos, me senti leve, humano de novo. Em poucos meses, já falávamos sobre casamento. Ela dizia que queria algo discreto, longe da imprensa, só amigos próximos. Mas, curiosamente, foi a primeira a sugerir que abríssemos uma conta conjunta. Disse que queria contribuir com o que ganhava, que isso mostrava que não estava comigo pelo meu dinheiro. Me mostrou o extrato da conta dela, disse que ganhava pouco, mas sabia economizar. E ali, naquele momento, eu senti que podia confiar. Como se o fato de ela não precisar do meu dinheiro fosse a prova de que me amava. Foi aí que ela falou em abrir um pequeno negócio juntos, algo voltado para projetos sociais, usar parte da minha renda para transformar vidas. E como negar? Era tudo o que eu sonhava: amor, propósito, parceria. Mas agora, depois do que a menina me contou naquela noite de noivado, tudo começou a soar diferente. As palavras doces de Amanda passaram a me parecer ensaiadas. Os gestos simples, coreografados. E a imagem da taça envenenada voltou à minha mente como um soco no estômago. Porque alguém que dizia me amar faria isso comigo? E pior, porque eu não percebi antes. Comecei a revisitar todas as conversas, todos os momentos. Ela dizia que queria cuidar da minha saúde, e por isso preparava meu suco toda manhã. Fazia questão de lidar com as contratações do staff da casa, argumentando que eu precisava de alguém que filtrasse os aproveitadores. Aos poucos, foi cercando meu mundo. E eu, cego de amor, achando que era cuidado, estava sendo controlado. Depois da conversa com a menina, mandei revisar os contratos que Amanda havia tocado. E descobri que o negócio social que ela dizia montar comigo já tinha documentos em meu nome.
mas a administração estava vinculada exclusivamente a ela. Um investimento de quase 2 milhões que ela conseguiu assinar com minha autorização digital, em meio a outros papéis que ela mesma pediu para eu assinar só para facilitar. E pior, o testamento que meu pai deixou, que estava trancado num cofre, tinha uma solicitação de atualização com meu nome e assinatura, mas eu nunca pedi isso. Alguém estava tentando me substituir como principal herdeiro da empresa. Alguém muito próximo. A conta conjunta, aquela mesma que eu achei que simbolizava confiança, virou uma armadilha. Ela movimentava quantias pequenas, mas constantes. Compras caras disfarçadas de doações. Viagens curtas com estadias em hotéis de luxo, em nome de outras pessoas. Quando pedi ao banco o relatório completo, o gerente hesitou. Disse que Amanda passava ali com frequência, dizendo que queria ajudar a gerenciar minha rotina financeira. Foi então que percebi. Ela sabia cada passo que eu dava, cada centavo que eu gastava, cada lugar que eu frequentava. E eu não sabia quase nada sobre ela. Amanda dizia que vinha de uma família simples, mas era filha de um advogado poderoso que atuava em processos de herança e sucessão. Descobri que o escritório do pai dela tinha acesso a informações sigilosas da minha empresa, e que ele mesmo orientou as cláusulas daquele contrato de sociedade social que ela queria firmar comigo. Era tudo muito bem armado, como uma peça de xadrez onde eu era o rei distraído, cercado por peões que fingiam ser aliados, mas trabalhavam para a rainha. E ali, cercado de verdades duras e documentos oficiais, senti que o amor que eu achava viver era só um investimento mal feito. Um negócio que poderia me levar à falência emocional e, se eu não acordasse, financeira também. Foi naquele momento que decidi que não podia mais fingir que tudo estava bem. Que não dava para brindar com uma taça possivelmente envenenada. Que aquela menina, invisível aos olhos da festa, tinha me mostrado a única verdade daquela noite. A de que, mesmo cercado por milhões, eu podia estar mais vulnerável do que jamais estive. E que talvez a única saída fosse encarar tudo isso de frente, antes que fosse tarde demais. Amanda era o tipo de mulher que entrava num lugar e fazia tudo parar por alguns segundos, como se a presença dela mudasse o ar, como se os olhares se virassem não só por beleza, mas por algo que ninguém sabia explicar, um charme silencioso, um magnetismo disfarçado de doçura, e talvez por isso tenha sido tão fácil para ela se encaixar no meu mundo, ou melhor, moldar o mundo ao redor de nós dois do jeito que ela queria. Ela dizia que não gostava de luxo, mas andava com naturalidade em qualquer salão de alta sociedade, sabia o nome de todo mundo que importava, chamava os garçons pelo nome, e sempre elogiava os pratos com palavras que só quem estudou o cardápio de antemão saberia usar. Me encantava com o jeito que ela se portava. Parecia que tinha nascido pronta para ser admirada. No começo, isso tudo me fazia rir, me fazia relaxar. Ela era diferente das outras mulheres que se aproximavam só depois de goglarem meu nome. Amanda dizia que não sabia nem quem eu era quando nos conhecemos, que só se interessou pela minha fala durante o evento beneficente, que o brilho da minha palestra era maior que o do meu relógio. E eu, bobo, acreditei. A gente saía para jantar em lugares pequenos, ela ria alto, me fazia esquecer das reuniões, dos lucros, dos balanços mensais. Falava que se apaixonou pelo homem que eu era antes de tudo isso, antes dos milhões, dos testamentos, das heranças, dos nomes nos jornais. Quando ela me chamou de meu porto seguro, eu quase chorei, porque fazia muito tempo que eu não me sentia um homem comum. E ela me devolveu isso. Ou eu pensei que devolveu. O tempo foi passando e Amanda se tornou indispensável. Sabia de cor a agenda da minha empresa, lembrava de datas que eu esquecia, acompanhava minha mãe em exames médicos quando eu não podia ir, ajudava com doações, campanhas, tudo. As pessoas ao nosso redor passaram a dizer que ela era perfeita para mim, uma mulher que somava, que cuidava, que me fazia bem. Ela vai colocar ordem no seu coração e nos seus papéis, disse meu advogado rindo uma vez, como se não percebesse que, aos poucos, ela também estava colocando ordem nas minhas contas, nas senhas, nas decisões do meu dia a dia. Mas eu achava isso lindo. Achava que era cuidado. Ela dizia que queria proteger meu tempo, e quando me pediu para assinar a procuração para resolver assuntos pequenos do cartório, eu nem hesitei. Nosso noivado aconteceu quase como num conto de fadas. Amanda fez questão de organizar tudo com detalhes, mas sempre dizendo que não queria exageros. É só para selar nosso amor, não precisa ser um espetáculo, repetia.
Mesmo assim, contratou um cerimonial de renome, escolheu uma florista premiada, e o vestido? Ah, o vestido era digno de capa de revista. E lá estava ela, naquela noite, radiante, sendo fotografada, elogiada, adorada por todos. Era a imagem da mulher ideal, da noiva perfeita. E mesmo com toda a dúvida que já estava dentro de mim, mesmo depois do sussurro da menina, era difícil acreditar que por trás daquele sorriso poderia haver algo tão cruel. Mas, aos poucos, a imagem começou a rachar. Eu comecei a notar pequenos gestos que antes passavam despercebidos. O jeito que ela mudava de assunto quando eu falava da minha infância, o olhar apressado quando perguntavam sobre a família dela, o incômodo disfarçado quando minha mãe lembrava histórias do meu pai. Descobri que ela evitava deixar rastros, que usava sempre cartões pré-pagos para as próprias compras, que tinha um telefone extra guardado, que ninguém conhecia muito bem as amigas que ela citava. Comecei a vasculhar, discretamente, buscando entender quem era, de fato, a mulher que dizia me amar. Certa vez, cheguei mais cedo de uma viagem e encontrei Amanda no escritório de casa. Ela estava nervosa, mexendo em pastas que guardavam documentos importantes. Quando me viu, sorriu como se nada tivesse acontecido e disse que estava apenas organizando as papeladas, que queria me ajudar a encontrar os extratos pro contador. Mas na noite seguinte, encontrei um recibo de cópias autenticadas. E um deles era de uma antiga versão do meu testamento, que ela nunca deveria ter tido acesso. Aquilo me arrepiou. Porque por mais que eu quisesse negar, tudo começava a apontar para uma verdade dolorosa. Amanda não era apenas uma noiva apaixonada. Ela era estrategista, silenciosa, calculista. Mesmo assim, mesmo com todos esses sinais, parte de mim ainda queria acreditar que ela me amava. Que havia uma explicação para tudo, que talvez fosse só insegurança, ou desejo de ajudar demais. Eu me via dividido, sufocado entre a imagem perfeita e os fatos cada vez mais difíceis de ignorar. E aí, a menina voltou à minha cabeça, o sussurro dela, o medo no olhar, a certeza no tom da voz. Se uma criança teve coragem de me alertar, o mínimo que eu podia fazer era abrir os olhos de verdade. Comecei a observar Amanda mais de perto. No meio da festa, quando eu fingi atender uma ligação, voltei pelo corredor lateral e a vi conversando com um homem que eu não conhecia. O rosto dele estava parcialmente coberto por um boné, mas ela sorria para ele de um jeito que nunca sorriu para mim. Era um sorriso íntimo, conivente. Quando ela me viu, fingiu que era só um conhecido da infância. Eu sorri de volta, mas por dentro, algo em mim desmoronou. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Amanda não estava apaixonada. Amanda estava encenando. E eu, noivo bilionário, não passava de uma peça no jogo dela. Mas se ela achava que eu continuaria cego, estava enganada. Porque agora, eu tinha visto demais. Ela se chamava Sofia, e até aquela noite, eu não fazia ideia de que ela existia. Filha da governanta da casa, cresceu entre corredores silenciosos e quartos que não podia entrar, escutando histórias de longe, brincando sozinha enquanto a mãe trabalhava sem parar, limpando, organizando, cuidando de cada canto daquela mansão que parecia mais um castelo, mas onde elas, mãe e filha, viviam como sombras, como presenças que precisavam ser discretas, quase apagadas. Sofia era daquelas crianças que aprendem cedo a observar o mundo em silêncio, porque falam pouco com os lábios, mas gritam com os olhos, e foi com esse olhar que ela me parou naquela noite, entre convidados importantes e sorrisos treinados, e me disse, como se fosse uma sentença: tem uma droga na sua bebida. E sumiu. Desde então, aquela frase não saía da minha cabeça, e depois de tudo que vi e comecei a descobrir sobre Amanda, eu sabia que precisava encontrar Sofia de novo, entender o que ela viu, ouvir com calma o que sua coragem silenciosa queria me contar. No dia seguinte ao noivado, dispensei os empregados mais novos, deixei a casa mais vazia e procurei pela governanta. Disse que queria agradecer pessoalmente pelo cuidado com tudo, e quando ela apareceu na cozinha, com o avental ainda sujo de molho e os cabelos presos apressadamente, fui direto ao ponto. Sua filha estava ontem na festa? Perguntei. Ela gelou. Gaguejou um sim, senhor, e baixou os olhos como se tivesse feito algo errado. Ela não deveria estar ali. Eu disse para ela ficar no quarto. Desculpe, senhor. E foi aí que percebi. Até a mãe dela tratava como alguém que devia se esconder. Mas eu não queria punição, eu queria respostas. Pedi para ver Sofia, disse que precisava conversar com ela sós, e a governanta hesitou, mas depois assentiu.
Minutos depois, ela voltou com Sofia pela mão. A menina estava com o mesmo vestido simples da noite anterior, mas agora sem medo nos olhos. Havia curiosidade, havia algo que precisava sair, como se ela também estivesse esperando por aquele momento. Nos sentamos no canto da sala de leitura, longe dos olhos e ouvidos de qualquer um, e eu disse: "Pode me contar tudo o que viu, eu acredito em você." Ela me olhou, respirou fundo, e começou. Contou que estava ajudando a mãe a limpar os copos depois que os garçons os traziam da pista de dança, e que viu Amanda se aproximar de uma das taças que seriam servidas a mim, colocar um pozinho branco, mexer discretamente, e depois sorrir para todos como se nada tivesse acontecido. Disse que sentiu um arrepio, que ficou paralisada por alguns segundos, e que depois correu para me avisar, porque achou que era perigoso, que não podia deixar aquilo acontecer. Eu ouvi ela falar com um homem no telefone dias antes. Ela disse: tudo tem que acontecer no dia do noivado, ele vai estar vulnerável. Eu achei estranho, mas não entendi na hora. Disse, com a voz quase sumindo no fim da frase. Meu coração parecia bater nos ouvidos. Sofia tinha visto, ouvido, sentido tudo que eu me recusei a perceber. E naquele momento, eu senti uma mistura de vergonha, gratidão e raiva. Vergonha por ter ignorado sinais tão claros, gratidão por ter sido salvo por uma criança que nem me conhecia de verdade, e raiva de Amanda, por ter colocado até uma menina no meio do jogo sujo dela, por ter ido tão longe. Eu segurei a mão de Sofia e disse: "Você foi muito corajosa. Você me salvou." E vi, nos olhos dela, uma lágrima escorrer bem devagar. Talvez fosse a primeira vez que alguém a via de verdade. Perguntei se ela lembrava de mais alguma coisa, e ela sentiu com a cabeça. Levantou devagar, foi até a mochila escolar que tinha deixado perto da porta, e tirou um caderno velho, com a capa rasgada. No meio das folhas, havia uma pequena gravação, feita com o celular da mãe. Ela tinha escondido o aparelho atrás de um vaso na sala onde Amanda falava ao telefone com alguém que ela chamou de Dr. Marcos. Era uma conversa curta, mas devastadora. Amanda dizia: "Ele já assinou os papéis, agora só falta garantir que ele não descubra antes do casamento. O patrimônio dele vai ficar no meu nome por completo. Depois, se precisar, a gente acelera as coisas." Eu parei o áudio ali, sem conseguir ouvir mais. Era como levar um soco no estômago. Amanda não só planejava me enganar, como estava contando com minha morte. E a única pessoa que teve coragem de impedir isso foi uma menina de 12 anos que não devia nem estar naquela festa. Abracei Sofia ali mesmo, com força, como quem segura a própria vida nas mãos. E prometi para ela e para a mãe que nada de ruim aconteceria com elas, que eu faria o que fosse preciso para protegê-las. "Você não é invisível", eu disse, com a voz embargada. "Você é uma heroína." A governanta chorava em silêncio na porta, enquanto segurava firme no ombro da filha. Vi no olhar das duas um amor verdadeiro, algo que eu não sentia há muito tempo. Elas não tinham nada, e ainda assim arriscaram tudo para me salvar. Ali, naquele cômodo simples da mansão, onde tantas reuniões de negócios já tinham sido feitas, onde contratos de milhões já tinham sido assinados, foi onde eu finalmente entendi o que valia a pena proteger. Não era o dinheiro. Não era a empresa. Era a verdade. Era gente de verdade. E foi ali que eu tomei a decisão. Amanda não podia continuar. Aquela farsa ia acabar. E quem ia desmascará-la era eu. Depois da conversa com Sofia, a menina invisível que se tornou a voz mais clara em meio àquela confusão, eu já não era mais o mesmo homem. Algo dentro de mim tinha virado do avesso. A ilusão que eu carregava sobre Amanda começou a se desmanchar como seda molhada, delicadamente, mas sem volta. Eu não dormi naquela noite. Andei pela casa inteira, revendo memórias, revendo gestos, falas, promessas. E quanto mais eu pensava, mais eu sentia que havia algo escondido, alguma coisa muito maior por trás de tudo que Amanda mostrava. Ela não era só interesseira. Ela era estrategista, meticulosa, fria e perigosa. E eu precisava de provas. Não só para me proteger, mas para garantir que ninguém mais fosse enganado por ela. Esperei ela sair no dia seguinte. Disse que iria fazer compras com uma amiga, e eu apenas sorri e acenei da varanda, como se ainda fosse o mesmo homem bobo que ela pensava controlar. Assim que o carro desapareceu no final da rua, chamei um funcionário de confiança, alguém que trabalhava comigo há mais de 10 anos e que já tinha visto muita coisa acontecer naquela casa.
Pedi que trancasse a entrada principal, desligasse o alarme e me acompanhasse até o escritório dela. Amanda sempre dizia que odiava papelada, mas mantinha um cômodo só para isso, com pastas, etiquetas, arquivos organizados com uma precisão assustadora. Entrei ali com uma sensação estranha, como se invadisse um território que nunca foi meu, apesar de estar sob meu próprio teto. Comecei a vasculhar gaveta por gaveta, pasta por pasta, e no início tudo parecia comum: contas de luz, listas de casamento, contratos do buffet. Mas no fundo de uma das gavetas, havia uma caixa preta, trancada com um cadeado simples. Não pensei duas vezes. Arrebentei a tampa com um grampo e o cabo de um abridor de vinho. Dentro, encontrei o que eu nem sabia que procurava: um envelope pardo com meu nome escrito à mão, minha assinatura falsificada em caneta azul no canto inferior. Era uma cópia de um adendo ao testamento da minha família. Um documento que transferia a administração de parte da empresa principal para Amanda em caso de incapacidade física ou mental do titular. E a data de emissão era de 3 semanas antes. Minha pele arrepiou. Minha garganta secou. Eu nunca tinha assinado aquele papel. Nunca. Nem em sonho. Aquilo era uma fraude. Um plano perfeitamente arquitetado para me afastar da presidência, tomar o controle de tudo que meu pai construiu, que eu mantive com tanto esforço. E de repente, a frase da ligação que a menina gravou ganhou um peso ainda maior: se precisar, a gente acelera as coisas. Ela não falava de urgência emocional. Ela falava da minha queda, da minha eliminação. Continuei procurando. Encontrei extratos de contas bancárias no exterior, todos vinculados a empresas com nomes fictícios, mas com transferências regulares que saíam de contas ligadas à nossa conta conjunta. Amanda havia movimentado mais de R$300 mil em 3 meses. Compras em nome de terceiros, viagens internacionais marcadas em sigilo, e até uma solicitação de empréstimo com meu nome como avalista. Tudo ali, guardado como se fosse só uma formalidade. Como se minha vida fosse apenas um contrato a ser assinado, um obstáculo a ser eliminado com cuidado. E como se não bastasse, havia também um contrato de parceria empresarial, com cláusulas que autorizavam Amanda a representar minha empresa em reuniões futuras, alegando ausência prolongada do titular por motivo de saúde. Aquilo não era amor. Era uma tentativa clara de golpe. E eu, o noivo apaixonado, era apenas o último detalhe a ser retirado da equação. Sentei no sofá do escritório, com os papéis espalhados ao meu redor, e fiquei ali, em silêncio. Pela primeira vez, entendi o que meu pai sempre quis dizer quando falava que às vezes o inimigo está dentro de casa. Só que nem ele teria imaginado que seria por meio de um noivado, de um sorriso perfeito, de um amor forjado com tanta precisão. Meu coração doía. Eu me sentia traído de um jeito que doía até na pele. Não era só a mulher que dizia me amar. Era a ideia inteira de confiança que estava sendo destruída diante dos meus olhos. Respirei fundo. Peguei o celular, tirei fotos de tudo, mandei uma cópia para o meu advogado e outra para o meu contador pessoal. Pedi que preparassem uma reunião urgente. E então, entre os últimos papéis da caixa, encontrei o que me deu um nó na garganta. Uma cópia de um testamento antigo, não meu, mas da antiga dona da mansão, a tia-avó que havia deixado aquela casa para nossa família há décadas. E ali, em letras pequenas, constava o nome de uma única herdeira legítima: Sofia. A menina. A filha da governanta. Ela tinha direito àquela casa. Era por isso que Amanda queria se livrar dela. Era por isso que ela a ignorava, mandava calar, pedia que não aparecesse. Sofia era a única pedra no sapato daquela mulher. Levantei, peguei todos os documentos, guardei de volta no envelope. Naquele momento, o jogo havia virado. Amanda achava que estava no controle. Mas agora, eu tinha as provas. Eu tinha a verdade. E principalmente, eu tinha uma missão: proteger Sofia, limpar meu nome, recuperar meu lugar e desmascarar, de uma vez por todas, aquela que quase me matou com um sorriso no rosto e uma taça envenenada na mão. Era como se tudo estivesse ali o tempo todo, à minha frente, escondido à vista de todos, como um quadro bonito demais para desconfiar do que tem por trás da moldura. Só que agora, com aqueles documentos nas mãos, eu não podia mais fingir. Amanda não era a mulher que dizia me amar, ela era uma arquiteta da mentira, e cada gesto de carinho, cada toque, cada beijo trocado à luz das câmeras tinha um custo que eu não enxergava,
mas que estava sendo cobrada em silêncio, com juros altíssimos. Eu me sentia um idiota. Um homem bilionário, poderoso, respeitado, enganado dentro da própria casa, dentro do próprio coração. Liguei para o gerente do meu banco pessoal, um homem de confiança, daqueles que te olham nos olhos e dizem a verdade sem medo. Pedi uma auditoria completa das movimentações da conta conjunta que Amanda tanto insistiu em criar no início do nosso relacionamento. Ele hesitou, disse que tinha cláusulas de sigilo, mas quando expliquei que havia indícios de fraude e manipulação, ele abriu o sistema, me chamou para ver pessoalmente. E foi ali, sentado diante de 3 monitores, com gráficos e tabelas coloridas, que a traição financeira ganhou forma. Ela havia começado devagar, com transferências pequenas, compras disfarçadas de presentes, doações para ONGs que não existiam. Depois vieram os saques altos, as aplicações em nome de terceiros, os cartões de crédito clonados. Tudo começou com um cartão de crédito, e terminou com uma dívida que quase me destruiu. Ele disse, com pesar, apontando para um relatório que mostrava mais de R$500 mil movimentado em menos de 4 meses, sem que eu percebesse. Eu não sabia se chorava, se gritava ou se agradecia por ter acordado a tempo. E no meio daquele extrato detalhado, algo me chamou a atenção. Vários depósitos feitos para uma conta com nome masculino, Rogério S. Maciel. E na descrição dos comprovantes, algo que me arrepiou: consultoria pessoal, serviços estratégicos, confiança garantida. Eu não conhecia ninguém com esse nome. E ao puxar os dados do CPF atrelado à conta, descobrimos que ele era dono de uma empresa recém-aberta, no mesmo endereço do pai da Amanda. As peças começaram a se encaixar. Amanda não estava sozinha. Aquilo era um plano em família. O pai dela, advogado especializado em sucessões, provavelmente orientava todos os passos, usava o nome da filha para se aproximar de homens ricos, e depois, aos poucos, iniciava o golpe. Criavam vínculos, contas conjuntas, negócios sociais, contratos com cláusulas minúsculas e perigosas. E quando o homem estava emocionalmente envolvido, assinava qualquer coisa. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E ali, no meio de todo aquele caos, comecei a entender o valor real da informação. Porque não era só sobre dinheiro, era sobre confiança, sobre intimidade, sobre saber tudo o que o outro faz sem que ele perceba. Amanda me controlava com palavras doces, mas também com dados. Sabia o dia do meu salário, quanto eu investia, onde eu guardava minhas senhas, qual banco usava, que advogado confiava. Era como se ela tivesse feito um raio-x da minha vida e usado cada pedacinho contra mim. Meu patrimônio virou uma vitrine, minha empresa uma oportunidade, e eu, um projeto a ser explorado até o fim. A parte mais dolorosa foi ler os e-mails dela. Sim, eu acessei. O mesmo gerente do banco, com a ajuda do meu time de TI, localizou um backup automático no notebook dela. E entre mensagens de agências de casamento, fornecedores e amigos, estavam conversas com o tal Rogério. Eles trocavam mensagens íntimas, planejavam viagens, riam de piadas que envolviam meu nome. Ele é fácil, confia até demais, ela escreveu em uma delas. Depois da partilha de bens, eu sumo. Em outra, mais direta, dizia: se ele descobrir antes, acelera o plano. A receita tá no armário da lavanderia. Receita? Que receita? O gerente me olhou assustado. Ela tá falando de veneno, não tá? Eu não respondi. Só senti meu corpo gelar. Voltei para casa naquele mesmo dia, com os documentos impressos em uma pasta, o coração aos pedaços, e a mente em alerta. Encontrei Amanda no jardim, regando as flores, como se nada tivesse acontecido, como se ainda fossemos um casal apaixonado. E quando ela me viu, sorriu, veio até mim, me abraçou como sempre fazia. Você sumiu hoje, pensei que tivesse cansado de mim, ela disse, com a voz suave, e eu só consegui sorrir de volta, fingir mais um pouco. Precisava pensar, só isso. Mas por dentro, eu estava fervendo. Naquela noite, revirei cada cômodo da casa. E sim, encontrei a tal receita. Escondida dentro de um livro falso, entre roupas velhas e toalhas. Era um frasco pequeno, com um pó branco, sem identificação. Levei para análise. Resultado: substância tóxica, de ação lenta, que em doses diárias poderia provocar sintomas parecidos com estafa, tonturas, perda de memória e confusão mental. Tudo aquilo que eu vinha sentindo há meses,
e que Amanda dizia ser pressão do trabalho. Eu estava sendo envenenado, aos poucos, pelas mãos da mulher que dormia comigo. Mas a gota final, o ponto sem volta, foi descobrir que ela já tinha marcado uma consulta com um psiquiatra, em meu nome, com recomendação de afastamento temporário da empresa por instabilidade emocional e risco de colapso mental. Era isso. Ela queria me tirar da presidência, tomar o controle legalmente, usando um laudo médico falso e um testamento modificado. Eu não era mais só uma vítima de traição. Eu era um alvo em processo de apagamento. E foi naquele momento que eu decidi, o próximo passo seria meu. Eu sabia que precisava agir com calma, precisão, estratégia, como ela mesma vinha fazendo há meses, talvez anos, talvez desde o primeiro dia em que nos conhecemos, e era quase cruel pensar que o lugar onde eu mais me sentia em paz, aquele jardim atrás da casa, rodeado por jasmins e lavandas, onde tantas vezes a vi sorrir sob o pôr do sol, seria agora o cenário do nosso confronto mais silencioso, mais decisivo, mais revelador. Era como se a beleza daquele lugar tivesse sido usada como uma armadilha, como se cada flor fosse testemunha de uma mentira bem contada, de uma vida encenada. Mas agora era a minha vez. Eu precisava da verdade. E a verdade, às vezes, se esconde nas coisas mais simples. Como um celular velho, esquecido no fundo de uma mochila de escola. Naquela manhã, voltei a falar com Sofia. Chamei a menina ao jardim, pedi para que viesse com calma, sem alarde, e a sentei comigo no banco de madeira sob a árvore que minha mãe plantou anos antes. Olhei nos olhos dela, com a mesma sinceridade de quem olha para alguém que acabou de salvar sua vida, e perguntei se ela ainda tinha o celular da mãe. Aquele onde, dias atrás, havia gravado a conversa suspeita. Ela baixou a cabeça, puxou o aparelho do bolso do casaco, e disse: "Tem mais uma coisa que eu não contei, porque tive medo de ninguém acreditar." E ao ouvir isso, meu coração apertou. Como é que uma menina de apenas 12 anos, que já carregava tanto peso, ainda tinha que lutar para ser levada a sério? Ela me mostrou a gravação. Era um vídeo, tremido, feito de longe, através da fresta de uma porta. Amanda estava sentada no jardim, exatamente naquele banco onde agora estávamos, ao lado de um homem que eu nunca tinha visto antes, mas que parecia íntimo dela, com gestos suaves, toques no braço, olhares longos. Eles conversavam sobre o plano. E eu fiquei ali, ouvindo minha noiva dizer que ele está vulnerável, acredita que sou o amor da vida dele, e depois, quando ele assinar a sucessão parcial, você assume com meu nome, e depois a gente pensa no que fazer com o resto. Aquilo não era um golpe comum. Era uma estratégia de tomada total. Era um cerco. E eu era o último obstáculo. A menina parou o vídeo, me olhou com os olhos marejados, e disse: "Ela não gosta de mim. Nunca gostou. Mandava minha mãe me deixar longe, dizia que eu estragava o clima da casa." Mas eu fiquei em silêncio porque minha mãe precisa do emprego, e porque eu sei que ninguém escuta a menina pobre. Só que quando eu vi o que ela ia fazer com você, eu não consegui ficar calada. Naquele momento, eu me levantei, abracei Sofia com força, como quem agradece por ter tido uma segunda chance na vida, e prometi ali mesmo que nada de mal aconteceria com ela, nem com a mãe dela. Que aquela casa, aquela história, iam mudar a partir de agora. Era a hora de confrontar Amanda. Mas eu sabia que não podia fazer isso no grito. Ela era fria, ensaiada, do tipo que chora se for conveniente, que vira o jogo com uma lágrima. Então esperei o fim da tarde, quando ela sempre ia ao jardim com seu vinho preferido, descalça, num figurino que parecia ter saído de um comercial de perfume. Ela chegou como sempre, se sentou do meu lado como se fosse mais um dia qualquer, me deu um beijo no rosto e perguntou: "No que tanto você tem pensado esses dias?" E por dentro, eu quase ri. Pensado. Eu pensei em cada mentira que ela me contou, em cada centavo que ela desviou, em cada plano que ela fez para me tirar do caminho. Mas por fora, eu respirei fundo, e respondi com calma: "Em nós dois." Ela sorriu, aquele sorriso cheio de charme e veneno, e disse que também vinha pensando, que deveríamos marcar logo a data do casamento, que isso daria mais segurança para o negócio social que estávamos criando juntos, que investidores estavam animados, que a imagem do casal unificado fortalecia a marca da empresa. E eu apenas ouvia. Foi nesse momento que eu entendi o que ela era de verdade. Amanda não era só uma golpista. Ela era uma sobrevivente que escolheu o caminho da manipulação,
da falsidade, da destruição. E talvez, em algum ponto da vida, tenha acreditado que só teria valor se roubasse o lugar de alguém como eu. Mas isso não justificava tudo o que ela fez. E naquele jardim, onde tantas mentiras foram contadas, começou minha liberdade. Porque a verdade, quando chega, não precisa de plateia. Ela se impõe. Ela cura. Ela transforma. O que era para ser o momento mais feliz da minha vida se transformou num tribunal disfarçado de festa, num palco de flores e luzes onde cada olhar era um julgamento silencioso, cada taça erguida, uma ameaça disfarçada de brinde. Eu preparei tudo com o cuidado de um cirurgião. Precisava que Amanda estivesse diante de todos os nossos amigos, da minha família, dos colegas de trabalho, dos parceiros de negócios. Precisava que as máscaras caíssem não apenas para mim, mas diante de todos que acreditavam na perfeição daquele amor falso, daquele romance fabricado em cima de contratos, extratos bancários, contas conjuntas e doses calculadas de manipulação. A casa estava cheia. Música ambiente, garçom circulando com bandejas, as luzes refletindo nos vidros das janelas, e Amanda. Amanda era o retrato do controle. Usava um vestido vermelho que abraçava o corpo dela como se fosse parte da pele, e sorria como se nada tivesse acontecido, como se o veneno que planejava colocar na minha bebida não tivesse sido descoberto, como se o testamento que ela tentou forjar não estivesse agora nas mãos dos meus advogados, como se eu ainda fosse o homem cego, apaixonado e vulnerável que ela tanto cultivou. Ela se aproximou de mim no meio do salão, envolveu meu braço com o dela e sussurrou no meu ouvido: "Estamos perfeitos, amor. Hoje é só nosso." E eu, com o coração a mil, respirei fundo, levantei os olhos e encarei todos ali, um a um. Pedi silêncio, pedi que os músicos parassem. Subi no pequeno palco preparado para os discursos e olhei para Amanda, que sorria, achando que ouviria mais uma declaração apaixonada. Mas o que saiu da minha boca foi outra coisa. Antes de brindar, eu preciso contar uma história. A história real do que está acontecendo aqui. O salão ficou em silêncio. Amanda ainda sorria, mas o olhar começou a vacilar. Comecei contando sobre a menina. Sobre Sofia. Sobre o aviso na noite do noivado. Contei como desconfiei, como investiguei, como fui descobrindo aos poucos tudo que se escondia por trás dos gestos de amor que Amanda demonstrava. Falei sobre os extratos bancários, as contas no exterior, o uso do meu nome em contratos fraudulentos, a falsificação da minha assinatura em documentos que transferiam parte da empresa para ela. Mostrei o testamento adulterado, a consulta psiquiátrica marcada em meu nome sem meu consentimento, e por fim, mostrei o vídeo. A gravação feita pela menina no jardim. Amanda não dizia uma palavra. Estava pálida. Suas mãos tremiam, mas ela ainda mantinha uma postura altiva, como se tentasse encontrar uma saída, uma justificativa, uma mentira nova para encobrir todas as outras. Mas ali, diante das provas, diante das vozes, dos rostos que agora observavam com espanto e desprezo, não havia como fugir. Ela tentou falar, tentou sorrir, balbuciou algo como isso é um mal-entendido, mas minha mãe, que estava sentada na primeira fileira de cadeiras montadas para a ocasião, se levantou antes que ela completasse. "Você quase matou meu filho", disse, com a voz firme e embargada. E aquele foi o ponto de ruptura. As pessoas começaram a se levantar, a se afastar dela. Os funcionários, constrangidos, desviavam o olhar. Os amigos, atonitos, cochichavam entre si. Amanda, então, finalmente chorou. Mas não era o choro de arrependimento. Era o choro de alguém que sabia que havia perdido. Tentou se aproximar de mim, tocar meu braço, dizer que me amava, que tudo foi um erro. Eu recuei. E com a mesma calma que usei para descobrir cada detalhe do plano dela, eu disse: "O erro foi meu, por ter confiado demais. Mas agora acabou. Você vai sair daqui e vai responder por tudo o que fez." A segurança já estava avisada. 2 homens discretos a acompanharam até a saída. Ela foi embora sem levar nada. Nem a taça, nem o anel, nem a história bonita que tentou escrever usando a minha vida como enredo. E quando a porta se fechou atrás dela, eu me virei para as pessoas e disse: "Agora, sim, podemos brindar. Mas não ao amor, e sim à verdade." E naquele momento, ao erguer a taça, senti que algo se libertava dentro de mim. Uma paz estranha, como se pela primeira vez eu pudesse respirar sem medo,
sem fingimento, sem veneno. Sofia assistia tudo de longe, do alto da escada, ao lado da mãe, com os olhos cheios de emoção, e quando nossos olhares se cruzaram, eu sorri para ela. Ali estava a verdadeira heroína dessa história. A menina invisível que viu o que ninguém quis ver, que falou quando todos se calaram, que me salvou quando eu mesmo já não sabia se queria ser salvo. E eu sabia, naquele instante, que a festa havia terminado. Mas minha nova vida estava só começando. Depois daquela noite, tudo parecia em suspensão, como se a casa respirasse mais devagar, como se os cantos que antes ecoavam mentiras agora precisassem de silêncio para se curar. Amanda se foi, mas o estrago ficou, não só nos papéis, nas contas, nos contratos, mas principalmente dentro de mim, no lugar onde antes existia amor, agora havia um vazio do tamanho da decepção. E foi nesse silêncio, nessa tentativa de entender o que restava da minha vida, que recebi um telefonema do advogado da família. Ele tinha ouvido falar do que aconteceu, e me pediu para passar no escritório. Disse que algo importante tinha sido descoberto entre os documentos antigos da casa. Eu fui no mesmo dia, sem pensar duas vezes. E nem nos meus sonhos mais estranhos eu imaginaria o que estava por vir. Ele me recebeu com aquele semblante sério de sempre, olhos baixos, gestos contidos, mas havia algo no jeito dele falar que me deixou alerta. Disse que enquanto organizavam os arquivos herdados da tia-avó, aquela que, anos atrás, havia deixado a mansão para nossa família, encontraram uma versão do testamento que nunca havia sido registrada oficialmente, um documento guardado entre as cartas pessoais, escrito à mão, com firma reconhecida, mas deixado de lado por causa da burocracia. Achamos que era apenas um rascunho, até confirmarmos a assinatura e a data. É válido. Eu senti o chão sair debaixo dos pés. E o que tem nesse testamento? Perguntei. Ele respirou fundo. O nome da herdeira. O único nome citado como legítimo para suceder a posse da casa, dos bens móveis da propriedade e de uma conta vinculada àquela residência. Ele me entregou o papel. E lá estava. Sofia da Cruz Silva. Eu li 1, 2, 3 vezes. Sofia. A menina. A filha da governanta. Aquela que Amanda tanto fez questão de esconder, calar, diminuir. A menina que ninguém via. E que, sem saber, era a verdadeira dona daquele lugar. A casa onde cresceu como sombra, era, na verdade, o que lhe pertencia por direito. Minhas mãos tremiam. O advogado continuava explicando, dizendo que a senhora, minha tia-avó, havia ficado muito próxima da governanta nos últimos anos de vida, que tratava Sofia como neta, que mandava presentes, escrevia bilhetes carinhosos. E que, segundo vizinhos e funcionários antigos, chegou a dizer mais de uma vez: essa menina vai ter um futuro digno. Eu vou garantir isso. Mas ninguém levou a sério. Ninguém procurou o documento. Ninguém escutou. Aquele testamento mudava tudo. Aquela menina, que passou a vida assistindo a tudo de longe, era, na verdade, a herdeira de parte daquele mundo. E foi nesse momento que uma coisa se confirmou no meu peito. Amanda sabia. Ela sabia do testamento. E por isso odiava tanto Sofia. Por isso insistia para a mãe dela buscar outro emprego. Por isso queria distância. Porque Sofia, sem saber, era o obstáculo mais puro, mais legítimo e mais perigoso do plano dela. E ainda assim, foi a única que me protegeu. Saí do escritório com o documento em mãos, os olhos marejados, o coração em pedaços, mas com uma certeza firme: eu precisava contar a Sofia. Precisava entregar o que era dela. E foi exatamente o que fiz. Voltei para casa, pedi à governanta que viesse comigo até o jardim, onde tudo parecia começar e terminar. Sofia veio junto, com aquele jeitinho tímido, os cabelos presos num rabo de cavalo simples, e os olhos sempre atentos, como se esperasse ser mandada embora a qualquer momento. Me ajoelhei na frente dela, segurei suas mãos pequenas entre as minhas, e disse: Sofia, essa casa, essa história, são suas. Você é a herdeira legítima da mulher que construiu tudo isso. Tá aqui, tá escrito, tá assinado. E ninguém pode tirar isso de você. Ela não entendeu de primeira. Olhou para a mãe, depois para mim, depois pro papel. E começou a chorar. Um choro contido, de quem segurou demais, de quem nunca foi vista, de quem nunca foi chamada de importante. A mãe caiu de joelhos, abraçou a filha, chorando junto,
dizendo que a vida inteira sonhou com um futuro melhor para ela, mas nunca imaginou que isso fosse possível. Ela sempre amou essa casa, mesmo sendo tratada como se não pertencesse a ela. E agora ela é dona dela, disse, com a voz embargada. E naquele instante, eu soube que algo maior estava acontecendo ali. Algo que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Decidi que nada ali seria meu. Que tudo que estivesse vinculado ao nome daquela senhora, daquela casa, daquele passado, passaria integralmente para Sofia. Não só por justiça, mas por gratidão. Porque foi ela quem me acordou, quem me mostrou o que realmente importa, quem me salvou de uma armadilha emocional e financeira que quase me destruiu. Sofia herdou mais que uma propriedade. Ela herdou a chance de ser vista, respeitada, valorizada. Herdou a liberdade que Amanda tentou roubar de mim. E de todos ao redor. Alguns meses depois, com a ajuda de advogados e especialistas, formalizamos a transferência da propriedade, regularizamos todos os bens, abrimos uma conta em nome de Sofia, um fundo protegido, com recursos suficientes para que ela e a mãe nunca mais precisassem viver à sombra de ninguém. E eu continuei a vida, mas com outra perspectiva. A empresa, o dinheiro, os investimentos, continuaram lá, mas com outras prioridades. Agora eu sabia que a verdadeira riqueza não estava nas ações ou nos lucros. Estava nas pessoas, nas conexões sinceras, nas histórias que a gente escolhe ouvir. E toda vez que volto naquela casa, que agora é dela, e vejo Sofia correndo pelo jardim, sorrindo, estudando com brilho nos olhos, ajudando a mãe a replantar as flores que Amanda mandava arrancar, eu entendo que tudo aquilo precisava acontecer. Que mesmo no mar de traições e mentiras, a verdade sempre encontra um jeito de florescer.